A paz sobrenatural, tudo bem com vocês? Sou o profeta Johnny e venho trazer a oração dessa manhã para você, uma meditação da palavra de Deus. Eu coloquei o tema desta mensagem, deste vídeo, como fé viva. Por que fé viva? Porque existe a fé morta. E a Bíblia fala que a fé sem as obras, ela é morta. Muitas pessoas, às vezes, elas dizem, falam muito sobre fé e razão. E a fé, ela não tem absolutamente nada a ver com emoções, com razão. Nosso culto deve ser racional, mas a nossa fé deve ser triunfante. A nossa fé deve ser poderosa. A nossa fé deve ser uma fé que rompe. E a palavra de Deus está repleta de momentos onde homens e mulheres de Deus estiveram entre agir por fé ou agir instruídos pela tua emoção, instruídos ou levados por um momento de emoção. Nós vemos o próprio Jesus o tempo todo, ele sendo desafiado a agir pela razão, a agir pelas circunstâncias que o chamavam, o levavam a agir de tal forma, mas Jesus sempre ele agia em fé. Jesus sempre agia em poder. Jesus sempre agia de uma forma sobrenatural. A palavra de Deus, ela diz assim, aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte fostes feito o espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com alegria permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, pois necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque dentro em breve, aquilo que está por vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Você vê que em muitos momentos aqui, a Bíblia está falando de vitupério, que é alguém se levantar e falar coisas ruins a teu respeito. A Bíblia fala de expoliação. Expoliação é sofrer injustiça, é alguém tomar os teus bens injustamente e tirar de você. A Bíblia aqui está falando de prisões. Em todo instante que a Bíblia fala sobre essas coisas que são injustiças, que são momentos de aflição, que são momentos de angústia, ela diz assim quando fala do vitupério e de estar sendo colocado como um espetáculo, e também diz assim a respeito de prisões, que nós com alegria permitimos isso, aceitamos isso. Que mesmo estando em momentos de dificuldade, nós nos colocamos a fazer a vontade de Deus, porque nós cremos na promessa. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Que a fé é olhar para Cristo, olhar para a tua promessa, olhar para aquele que é o autor e consumador da sua fé. É olhar para Ele com uma esperança viva, que em breve Ele virá, Ele não tardará, e Ele trará o nosso galardão, a nossa recompensa. Ele não tardará, mas trará o galardão. Trará o galardão. É estar passando às vezes dificuldade, é às vezes estar sendo caluniado, é às vezes estar sendo injustiçado, mas eu continuo com os meus olhos em Cristo, vivendo em espírito e não ouvindo o que diz a minha alma, e não dando a atenção que diz as minhas emoções, mas eu vivo pela fé, olhando para Cristo,
crendo que Ele é o autor e consumador da minha fé. Diz a palavra de Deus que o justo, aqui no 38, viverá pela fé. Não existe outra forma do justo viver. Justo é aquele que foi justificado por Cristo. Justo é aquele que foi salvo por Cristo. Justo é aquele que aceitou a Cristo em teu coração. E o justo, ele vive pela fé. Ele não sobrevive, ele vive. E o justo que não quer viver pela fé, ele sobrevive. Ele não terá sucesso. Porque o justo só pode viver pela fé. E viver pela fé é viver em espírito, e viver pela fé é mesmo em meio às calúnias, às difamações, é mesmo em meio a uma vida de percalços, de momentos difíceis. Eu continuo fazendo a vontade de Deus pela fé, porque eu creio nele. Eu creio nele. Como Cristo, que foi chicoteado e não revidou. Como Cristo, que passou por agonias e não desistiu. Como Cristo, que foi pendurado no madeiro e não revidou e não se vingou, mas foi até o fim fazendo a vontade do Pai. E qual foi a recompensa de Cristo? Ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o inferno, vencendo as trevas. Porque ele ouviu ao Pai e fez a vontade de Deus. Eu te pergunto, você vai desistir? Você vai largar tudo? Você vai abrir mão de tudo? Às vezes por uma atitude de vingança? Você vai deixar de fazer a vontade de Deus? Você vai correr para a vingança? Você vai desistir, abrir mão de tudo? Você vai largar do arado? Diz a palavra de Deus que o justo viverá pela fé. E se ele recuar aqui não é desistir de alguma coisa. Recuar aqui é deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a sua. Recuar aqui é ouvir às vezes as más línguas que te direcionam a um lugar que você sabe que Deus não te quer. Recuar aqui às vezes é não dar outra face. Revidar. Recuar aqui é abrir mão do que diz a palavra para fazer aquilo que o teu coração está dizendo. Hoje nós assistimos filmes e vemos muitas pessoas dizerem assim nos filmes: ouça o teu coração, faz o que o teu coração está pedindo. Não ouça o teu coração, porque o coração do homem é enganoso. Ouça o que diz o Espírito, ouça o que diz a palavra. Ouça o que diz o Senhor. E aquele que recuar, e aquele que abrir a mão daquilo que o Senhor está te ordenando, está te direcionando, a minha alma não tem prazer nele. Todas as vezes que nós não agimos por fé, mas agimos confiando na força do nosso braço, nós não andamos pela fé. E quem não anda pela fé, não vive, sobrevive. Viver é uma coisa, viver é viver em abundância, porque Cristo diz: eu dou vida e dou vida com abundância. Isso é viver pela fé, naquele que vive, que tem o poder de mudar as circunstâncias. Mas não andar pela fé porque tu és um justo. Não andar pela fé é sobreviver e viver uma vida comum. Eu escolho viver uma fé sobrenatural e crer que o meu Deus tem poder para mudar qualquer circunstância. Essa é uma fé viva, que rejeita as vontades da carne, que rejeita os pratos do mundo, que rejeita aquilo que o mundo tem para oferecer. E aí eu entro numa fé viva de resistência, de perseverança, e vivo no poder sobrenatural e desfruto daquilo que o Senhor tem para mim. A vontade de Deus para Cristo era a cruz. A cruz trouxe ressurreição e o trono ao lado do Pai, à destra do Pai Todo-Poderoso. Deus tem o melhor para você, mas para isso você tem que abrir mão da tua vontade, do teu querer. Abrir mão às vezes de agir pela emoção, pelo calor do momento, para ouvir o que o Espírito tem falado. E se entregar a uma fé viva, que traz e atrai o sobrenatural para ti. Para ti. Mesmo em meio a expoliações, a injustiças,
mesmo em meio a vitupério, a pessoas falando mal, levantando contra, mesmo em meio às prisões, eu me alegro no Espírito, eu faço a vontade do Pai e eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé, porque eu não vou recuar, porque o Cristo, quando foi batizado por João Batista, um simples homem, João Batista, um simples homem, um homem comum, um profeta, mas um homem, o Deus Todo-Poderoso, se esvaziou de sua glória e permitiu-se ser batizado por um homem, permitiu-se obedecer aquilo que o Pai estava o chamando. Quando ele sai daquelas águas, uma voz ecoa do céu e diz: este é o meu Filho amado, no qual eu tenho prazer nele, porque ele abre mão das suas vontades e faz a minha. Este filho eu tenho prazer. Seja um filho ao qual dá prazer ao teu Pai, ao qual o Senhor tem prazer em ti, porque você não ouve as suas emoções e nem o teu querer, mas o que Ele tem manifestado e tem falado para ti. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, toma-nos com o teu Espírito agora, com o teu Espírito agora, com o teu Espírito agora, e levanta essa pessoa. Eu dou uma ordem profética à alma dela que se aquiete, aos sentimentos dela que estão como um turbilhão, que se aquietem agora em nome de Jesus, e que ela se entregue a uma fé viva, e que mesmo em meio a calúnias, a difamações, a injustiças, ela não se renda ao grito da tua alma, mas que a alma dela seja calada e que ela se entregue à voz do teu Espírito e que ela se adentre a uma fé viva e poderosa, a uma fé viva e sobrenatural, a uma fé viva que rompe, em nome de Jesus, que ela receba do Espírito de Deus agora o dom da fé, que ela receba do Espírito agora o poder sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Eu declaro bênção sobre os trabalhadores, sobre aqueles que vão trabalhar hoje. Eu declaro poder sobrenatural sobre todos, Pai, e que eles desfrutem da tua bondade, da tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Curte esse vídeo, dá o seu like aí, compartilha, manda para alguém, se inscreva no canal, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e tenha um ótimo dia sobrenatural na presença de Deus. Amém. Paz a todos.